Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar o porquê o Brasil te faz pensar pequeno. Bom, entre várias coisas que nós temos no Brasil, uma delas é a valorização da cultura do pobre. Isso pode ser visto nas músicas de funk, entre outras coisas. Bom, as pessoas em geral elas falam que o funk ele é cultura, o funk é não sei o quê. Quando na realidade a gente sabe que o funk não é uma coisa brasileira mesmo. Ele é uma coisa copiada, como várias outras coisas, e ele é uma coisa que ficou famosa não porque, nossa, o povo começou a ouvir funk, não sei o quê. Não, tudo isso foi incentivado por causa que antigamente não era esse tipo de música que o brasileiro escutava. Algumas pessoas podem falar, mas na verdade essas pessoas já tinham pouca educação e aí foi fazendo sentido, mas não. Essas músicas, elas são incentivadas no momento que elas eram colocadas na TV, que elas eram colocadas no YouTube, eram divulgadas e do nada as pessoas ganharam um dinheirão. Da onde que saiu esse dinheirão? Você acha mesmo que saiu, digamos assim, dos shows que os caras fazem? Ou vocês acham que esse dinheiro, na verdade, ele era sujo e ele veio de outro lugar? Então, o funk ele tem muito esse negócio, tipo, da ostentação e da valorização da cultura favela. Isso faz com que as pessoas pensem, tipo, mais baixo assim do que elas deveriam pensar. Porque, por exemplo, às vezes a gente vê até alguns memes relacionados a isso, que é, por exemplo, vai lá fora, e aí, tipo, a pessoa mostra como se fosse a realidade de fora, né? Por causa que as pessoas quando falam assim, vão lá fora, né? Elas estão geralmente em um lugar melhor. Um lugar que você vai sair, você vai ver coisas bonitas. E quando você tá na favela, você diz assim, vai lá fora, aí você vê o quê? Você vê o poste. Aí você que, por exemplo, não faz sentido depois de tantos anos, de tanta tecnologia, a gente ter esses postes aqui. Tipo assim, ao invés da gente ter um sistema interno, né? Algo que, que vai por baixo ao invés de ficar todos os fios aqui expostos, né? Porque causa vários problemas, uma ventania, até para manutenção mesmo. Pode interditar uma rua, alguma coisa assim. Mas aí você tem, sei lá, é, os cocô do cachorro no chão, você tem as casas que estão incompletas, né? Porque não pintaram elas e não passaram diversas coisas para elas ficarem mais elaboradas. Então, enfim, você vê esse meme retratando isso. E quando você tá num ambiente assim, você precisa fechar na sua cabeça algo que tem que ser imutável, por causa que quando você vai vivendo muitas vezes a mesma coisa, por exemplo, quando você vai para a escola, você vai sofrendo bullying, aí você alguma hora vai começar a pensar, isso aqui é o que eu mereço. E esse que é o problema. As pessoas elas vão para a escola, não vão para aprender, elas na verdade elas vão para ser doutrinadas e além disso, de brinde, elas recebem o bullying também, que são das pessoas normes, né, ou dos psicopatas, para, digamos assim, fazer com que essa pessoa não se destaque mesmo. Por causa que ela vai vivendo a mesma situação vários e vários dias, isso vai fazendo mal para ela. Mas alguma hora ela começa a incorporar aquilo pro ser dela. Então, se todo dia ela vai pra escola e batem nela e xingam ela e zoam ela, alguma hora na cabeça dela faz sentido eu passar por essa situação. Faz sentido bater em mim, faz sentido falarem mal de mim. E é isso que acontece na favela. Faz sentido eu ter uma casa sem reboco. Faz sentido a minha laje não ter, tipo assim, acabamento. Faz sentido todo esse lugar estar infestado de bosta, de motos sem, fazendo um monte de barulho, os bairros com música alta, e se você reclamar, você vai acabar
sendo churrascado, faz sentido você, digamos assim, viver num anarco-estado, porque é um anarco-estado. Você sabe que você tem outras leis ali. Você não tem as leis que já são draconianas do Estado. Você tem leis ali dentro que, por exemplo, você. Se você tem. A pior coisa que tem é você ter uma filha bonita na favela, por causa que aí. O que você vai fazer? Entendeu? Então tudo isso faz com que você se acostume. Você se acostume com o pior. Então, o que você vai fazer? Tipo, você vai ver. Não, eu já sei. Eu vou separar o funk putaria pra ver o funk ostentação, mas o funk ostentação também, tipo, não é um bom exemplo. O problema é que a gente vê as pessoas ficando ricas, a gente sabe que eles ficam ricos com dinheiro sujo, né? Que os próprios caras eles incentivam com que esses MCs latrocínios eles vão crescendo com essa grana e, e aí tipo você vê que não tem uma mudança, né? Eles não param de falar errado, eles não, digamos assim, não viram um exemplo. Eles ficam ricos, mas eles continuam com a mente de pobre e favelado deles. Então é uma dissonância muito grande. Então, o certo seria a pessoa ficar rica e começar a ouvir música clássica? Não. Mas pelo menos ela conseguir se comunicar melhor. Isso aí já é uma diferença. E não é o que a gente vê na sociedade. Então, se você se cercar de coisas boas, tipo, as coisas de rico são coisas boas. Sabe, você ter um bom vocabulário é uma coisa boa. Você escutar música que não seja o mesmo tum-tchá na mesma música inteira é uma coisa boa. Você não andar de moto é uma coisa boa. Então, tudo, basicamente é só você pegar tudo que os favelados fazem, mas você, digamos assim, fazer uma hipnose ao contrário em você. Você ficar só vendo o contrário. Então, você vendo o contrário, você, tipo, escutando coisas boas, você projetando outra realidade, já vai ser algo melhor. Mas vai ser algo que vai ser demorado. Porque quando você tá naquela situação por muito tempo, não é que você vai ser transportado para aquele local tão rápido assim. Mas você vai começar a se acostumar, tipo, olha só, eu sou merecedor disso. Isso é o que você precisa. Se achar merecedor dessas coisas. Porque quando você fica observando sempre a mesma coisa, você acha que você é merecedor de tudo aquilo. Afinal, você está vivendo aquilo todos os dias. Então, se você ficar consumindo as coisas que façam com que você seja merecedor de outra realidade, vai fazer com que o seu cérebro mesmo ele veja aquela situação que você tá e não. Eu não sou merecedor de precisar seguir as leis da favela. Eu não sou merecedor de viver nesse local. Posso viver em outro local, mesmo que inicialmente eu tenha medo. E não é uma questão só de esforço. Porque o, o esforço, ele é bom sim. Não é que eu tô falando assim, nossa, então não, it's over, não tem o que você fazer. Mas o esforço ele consegue te levar até certo caminho. E depois desse caminho, se você continuar trilhando ele, alguma hora aparece alguma oportunidade. Mas você precisa do esforço. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, não é simples assim, tipo, só meritocracia, alguma hora eu vou dormir e no outro dia eu vou acordar e vai aparecer uma solução mágica. Não. Mas você cada dia vai se desvencilhar daquela realidade que você vive. Isso vai fazer com que, de certa forma, você consiga sonhar um pouco a mais do que a sua realidade lhe propõe. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. O meu nome é Guilherme.
e fiquem com Deus.